Passadas as eleições das duas casas legislativas do Congresso Nacional, com a expressiva vitória do governo Bolsonaro, o debate da semana em Brasília girou em torno aí da agenda de reformas e da criação de um novo auxílio emergencial. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que liberou as mensagens aí relacionadas à Operação Lava Jato, também deu bastante discussão, além da aprovação da Câmara da autonomia do Banco Central. Para debater esses temas e sua repercussão para o país, o Análise dos Fatos tem a satisfação de receber o advogado Tarlen José. Ele é especialista em processo legislativo, é sócio da Malta Advogados e está há vários anos atuando na área de relações governamentais e institucionais. Muito obrigado, viu, Tarlen, por sua participação no Análise dos Fatos. Primeiramente, é um prazer participar desse programa renomado. Espero poder contribuir, falar um pouco sobre os bastidores do Congresso e da política brasileira. E é um prazer estar aqui com vocês. Vamos ao debate. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, parecem afinados aí na construção de uma pauta única aliada ao governo. Tarlen, o debate na semana girou em torno aí da agenda de reformas. No meu ponto de vista, essa união ali, nós temos um momento em que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco se juntam e constroem um documento único. Essa construção desse documento inicia-se antes da audiência com o presidente Jair Bolsonaro, depois os dois vão ao Palácio, terminam de consolidar aí a pauta que o Congresso vai votar, mas eu faço uma análise do seguinte, de todos esses movimentos. O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco disseram o seguinte: a partir de agora, a política, quem manda na política, quem vai ditar as regras da política somos nós, é o Legislativo. Como é que você vê isso aí? Bom, primeiramente a gente vê um alinhamento muito forte entre os dois presidentes das duas casas, os dois presidentes que foram apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro. Desde as primeiras entrevistas, logo após as eleições, de primeira mão, eles falaram dessa agenda econômica que seria uma prioridade, citaram também a prioridade em vacinar a população brasileira. Chama a atenção que na lista do presidente da República não consta nenhum projeto em relação a essa matéria. Bom, eles fizeram primeiramente essa coletiva logo pela manhã, divulgaram uma carta em conjunto em que informam que essa será a pauta do Congresso Nacional. Sim, eles deram ali uma valorizada no poder legislativo. Porém, a gente já sabe que uma das propostas de campanha dos presidentes é justamente essa, de que quem vai pautar o Congresso Nacional é o Poder Legislativo, é a vontade das lideranças, e eles foram muito claros em relação a isso. Logo após, participaram de uma reunião com o presidente da República, que foi anterior à sessão solene de abertura da sessão legislativa no Congresso Nacional, e o presidente aproveitou ali a oportunidade para entregar os 35 pontos principais para o Planalto para serem trabalhados nesse primeiro ano. A gente viu ali o presidente focar bastante também nas reformas econômicas, o Congresso já vinha alinhado nesse ponto, e a gente viu ali o presidente inserindo também vários pontos ligados ao tema de segurança pública, que é uma pauta muito forte para o governo, desde a campanha presidencial para a presidência da República. Essa pauta do presidente Jair Bolsonaro, que foi uma pauta da campanha dele, que chamam aí a pauta de costumes, a pauta conservadora, como que você vê aí nessa agenda legislativa, na agenda do Lira e do Pacheco, onde é que está colocada essa pauta aí do governo? Bom, o próprio Lira vem defendendo muito a questão de que quem pautará os projetos, principalmente no plenário, não será ele, mas sim as lideranças. Os projetos serão indicados pela maioria dos líderes. A gente tem uma bancada evangélica muito forte dentro do Congresso Nacional, que com certeza vai colaborar pela inclusão e solicitar a inclusão dessa pauta de costumes no plenário da Câmara, assim como na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão muito disputada, a inclusão de projetos na pauta e as suas deliberações. Então a gente vê ali a possibilidade dos líderes que apoiam a votação das pautas de costumes alinhados ao Planalto
solicitarem ali aos presidentes das casas a inclusão dessa pauta de costumes que foi muito travada na presidência anterior da Câmara, principalmente pelo Rodrigo Maia. Pois é, mas no meu ponto de vista, essa pauta de costumes, ela viria aí depois da pauta das reformas, né? Com certeza. Como a gente observa, né, o presidente Jair Bolsonaro já vem questionando muito o ponto, informando que o Brasil está numa situação muito ruim em relação à pauta econômica e ao orçamento público, e a gente percebe esse alinhamento, primeiramente, em voltar aos projetos ligados à pauta econômica, as grandes reformas estruturantes. O que é bom, inclusive, para o governo. O que é bom, inclusive, para o governo, e, inclusive, vem sendo utilizado ali como um gatilho para a aprovação da continuidade do auxílio emergencial ou de uma nova proposta de programa social que atenda às pessoas mais necessitadas. Correto. Nós temos aí, Tarlen, a reforma tributária, que no meu ponto de vista é a mais importante das reformas. No meu ponto de vista, essa discussão, a pauta, o início dessa pauta deveria iniciar a partir da reforma tributária, porque ela já andou na Câmara, ela também já é discutida de forma mista ali pelas duas casas. Nós já temos ali um relatório praticamente pronto pelo relator, né? Então, assim, no meu ponto de vista, ela teria que ser a primeira reforma. Nós temos também a reforma administrativa e temos aí uma rediscussão do Pacto Federativo Brasileiro. No meu ponto de vista, o Lira parece estar propenso mais a colocar como prioridade a reforma administrativa. Já o Pacheco, inclusive em várias falas dele durante a semana, ele parece-me já querer costurar a questão da tributária. Como é que você acha que vai ficar isso aí? Bom, em relação à reforma administrativa, nós temos que lembrar que ela está no início de sua tramitação. Ela ainda não tem nem parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Precisamos ainda definir quem será o presidente da CCJ, isso ainda não está claro na Câmara dos Deputados. O projeto foi despachado à comissão, mas só depois da definição de um presidente, da instalação da comissão, é que será possível designar um relator a proferir relatório pela admissibilidade, constitucionalidade ou não, e só após essa aprovação na CCJ que será instalada ainda a comissão especial. Então a gente percebe que, embora tenha um apoio muito forte em relação a essa proposta de emenda, ela ainda precisa passar por todo esse percalço processual dentro da Câmara para que realmente a gente tenha até o texto palpável. A gente tem um texto inicial, porém, muita coisa ainda deve acontecer, principalmente na comissão especial e na votação em plenário, com os possíveis destaques, o possível substitutivo de um relator na comissão especial. Muita água ainda vai rolar em relação à reforma administrativa. É um longo caminho. É um longo caminho. E lembrando, ela ainda está na Câmara casa iniciadora, então além disso ela ainda vai ao Senado Federal e existe todo um trâmite. A gente sabe que uma proposta de emenda constitucional não é uma alteração tão simples de se fazer na Constituição. Sim. Em relação à reforma tributária, a gente vê um alinhamento dos dois presidentes, existem matérias muito próximas tramitando nas duas casas. Já houve uma reunião com os dois relatores nas duas casas para definir um cronograma de apresentação. Bom, já foi publicado pelos próprios presidentes em entrevistas coletivas, eles afirmaram isso, que esperam aprovar essa reforma no mais tardar em setembro. Porém, muitos fatos podem acontecer, isso pode ser atrasado ou adiantado, a gente ainda não tem um cenário tão claro em relação a isso. Acho que é importante deixar isso muito claro para os nossos telespectadores. Correto. Então, no seu ponto de vista, o primeiro item da agenda de reformas, o primeiro item da pauta, deve ser mesmo a reforma tributária. Sim, eu me referi agora às questões ligadas à parte de tramitação. A gente tem também o Pacto Federativo, ele está um pouco mais encaminhado e pode ser que ele saia antes devido a já ter esses substitutivos, esse trâmite acelerado em relação às outras propostas de emenda constitucionais. Até porque eu acho que é mais fácil construir um consenso em torno do Pacto Federativo, porque estados e municípios estão interessados nessa redefinição, do que a reforma tributária, onde a gente emperra ali na situação dos governadores, né? Exatamente. A gente já até vê em relação ao Pacto Federativo um apoio até dos próprios secretários de Fazenda estaduais. Isso demonstra uma força maior, demonstra uma possibilidade maior de aprovação dessa proposta específica. Tarlen, o céu aí é de brigadeiro para o governo, né? Os dois presidentes das duas casas atuando de forma conjunta, trazendo aí para deliberação propostas que podem, inclusive, melhorar a economia aí no pós-pandemia, melhorar a economia nesse momento que nós estamos vivendo. Hoje, o governo não pode cometer mais erros, no meu ponto de vista. A insistência aí
para que a deputada Bia Kicis seja presidente da CCJ já criou um imbróglio, aí já pode ser um problema para o governo, não é? Uma das dificuldades do governo será manter principalmente o Centrão como base. O governo já vem fazendo algumas tratativas, uma possível reforma ministerial para atender ao grupo político que o apoia. Temos essa situação da deputada Bia Kicis, ela é atualmente a indicada oficial para presidir a CCJ. Há rumores de que alguns parlamentares não receberam bem o nome dela, mas atualmente é o cenário que temos e ela é possível presidente da CCJ. Eu acho que essa questão da presidência da CCJ ainda terão novos episódios. Sim. Poderá eventualmente ter algum outro parlamentar que possa competir com a deputada Bia Kicis, porque, lembrando, antes de tudo, há também uma eleição para a presidência das comissões permanentes. A Bia Kicis, pelos acordos, ela é a cotada pela para posição presidir, do partido, né? E pela posição do partido, porém, isso não impede outros partidos de apresentarem um possível candidato para competir com ela no âmbito da comissão. Eu conversei com vários parlamentares durante a semana e o que eu percebi é que na própria ala bolsonarista há descontentamento aí com a indicação da Bia. Esse é um ponto difícil de ser tratado por várias razões. Dentro do próprio PSL já há um conflito muito grande entre a ala bolsonarista, a ala bivarista e, claro, a gente viu ali em alguns momentos deputados que apoiam uma ala trocarem seu apoio para mudar o apoio formal do PSL em relação aos blocos formados para competir pelas presidências das casas. Então a gente vê dentro do próprio PSL um conflito, alguns parlamentares que em determinado momento apoiam um grupo, eles podem mudar e apoiar o outro grupo. Então, assim, é capaz sim que exista dentro dessa ala, como você vem falando, que conversou com os parlamentares, mas o cenário ainda, eu acredito, eu vejo como um pouco obscuro. A gente não tem ainda como definir exatamente se ela será ou não e se ela terá o apoio ou não de toda a ala bolsonarista. Não dá para ter clareza ainda de como será aí esse casamento entre o Bolsonaro e o Centrão, né? Não dá para ver aí como é que vai ser a fidelidade, exatamente. Se é um casamento realmente que vai, digamos assim, seremos felizes para sempre. Exatamente. E o que eu digo temos agora aí o feriado de carnaval que se aproxima. A gente sabe, já foi aprovado um projeto importante na Câmara, que é o do Banco Central. Porém, a gente sabe que os trabalhos legislativos começam mesmo muito a partir da semana do carnaval. Alguns nomes já estão sendo indicados, nos bastidores há alguns rumores, porém a definição dos nomes concretamente teremos, acredito eu, logo após o carnaval. Ali é que assim, o cenário vai ficar mais claro e a gente vai ter uma condição melhor de tentar prever quem serão realmente os presidentes das comissões. Embora a CCJ mesmo, eu acredito que só será no momento da votação que teremos o resultado final e a definição do presidente. Então nós teremos aí, depois do carnaval, a votação do Orçamento Geral da União, já que resolveram a disputa pela presidência da comissão. Sim. Foi confirmada a deputada Flávia Arruda. Nós vamos ter as indicações para as comissões e, digamos aí, a própria reforma ministerial. Como é que você está vendo que vai ser essa reforma? A reforma ministerial, bom, a gente já tem visto nos bastidores, ouvido nos bastidores, alguns nomes cotados. Acredito sim, como você falou, que primeiramente teremos a definição das presidências, alguns líderes de bancadas ainda não foram indicados, o presidente escuta alguns nomes, cogita alguns nomes, alguns até acredito que saiam nas mídias justamente para sentir o clima. Sim. Em relação essa é a forma dele atuar, né? Exatamente, mas não acredito que teremos uma reforma ministerial tão robusta. Não será ampla. Você acha que vai ser a conta-gotas? Exatamente. E justamente para isso, para manter os deputados do Centrão aliados e assim você pode propor novos acordos, indicar novos nomes, contando também que o presidente precisa atender a ala militar que está dentro do seu governo. Ele não simplesmente vai tirar a ala militar para colocar parlamentares do Centrão. Ele vai fazer isso de uma forma devagar, calma, se isso realmente acontecer nesse primeiro momento. Correto. Eu percebo que o presidente deve primeiro, ele vai aguardar aí os movimentos do Congresso Nacional, como nós falamos, votação do orçamento, escolha das comissões, para depois ele começar a fazer essa reforma. O que, no meu ponto de vista, é uma decisão bastante acertada.
Exatamente. A gente vê também a situação de não se definiu ainda se novas pastas serão criadas. O presidente, em um momento, deu uma entrevista informando, na verdade, acho que foi um discurso. Ele falou sobre a possibilidade de criação de novas pastas, depois ele voltou atrás. Então, acredito eu que o próprio presidente ainda não definiu, não tem uma exatidão em relação a essa reforma. E ele precisa esperar esses fatos dentro do Congresso acontecerem. Como você mencionou, a votação do orçamento, a CMO, precisa aprovar o PELOA para o orçamento de 2021. Nós já estamos em 2021 sem um orçamento pré-aprovado. Isso é importante principalmente para os parlamentares em relação às suas bases, em relação à definição das emendas individuais, das emendas de bancada, onde os parlamentares vão destinar os recursos que eles podem. Então, assim, precisamos aguardar para que esses fatos se ocorram, para que tenhamos também um cenário mais claro em relação a uma possível reforma ministerial. Tarlen, falamos aí, você citou a aprovação durante a semana da autonomia do Banco Central. Esse é um projeto que já foi aprovado pelo Senado, a Câmara manteve o mesmo texto, foi para a sanção presidencial. Esse projeto, eu que estou na Câmara há 30 anos, foi discutido durante 30 anos. No meu ponto de vista, eu fiz essa análise ontem, inclusive, nas redes sociais, foi muito positivo para o Brasil, né? Nós conquistamos aí uma autonomia do Banco Central, uma autonomia que vem a ser, retira aí a ingerência política sobre o banco e o banco tem os objetivos a serem cumpridos. Qual é a sua análise? Bom, em minha análise, primeiro já vemos que muitos outros governos já apoiaram a autonomia do Banco Central. Foi tema até do debate presidencial. Exatamente. Da campanha, né? E no debate durante o projeto, alguns parlamentares que são da base governista comentaram que presidentes como Dilma e o próprio Eduardo Campos, em sua proposta de campanha presidencial, eles apresentaram como uma das metas a autonomia do Banco Central. Então a gente observa que ela é uma pauta antiga, era necessário definir esse ponto. Foi uma votação importante para o início de legislatura. O Arthur Lira já demonstrou muito bem como ele quer tocar os trabalhos na Câmara dos Deputados. Inclusive foi uma pauta indicada pelos próprios líderes. Sim. Em relação ao mérito da matéria, sim, do ponto de vista econômico, isso ajuda sim o Brasil na política inclusive econômica. Na construção da nossa estabilidade econômica. Exatamente. Porque agora nós vamos ter aqui um modelo que é o Banco Central das principais potências do mundo. Exatamente. E aí o Banco Central tem seu papel fundamental para a economia brasileira, definição de taxa de juros. Isso também precisa ser muito bem discutido, a questão da presidência do banco. Isso foi um ponto muito crítico em relação à ligação dos presidentes do Banco Central com instituições privadas. Esse é um tema que foi bastante debatido. Mas sim, positivo o projeto, eu considero positivo e acho que sim, vai trazer bons frutos para o país no futuro. Porque agora nós teremos aí um presidente do Banco Central com mandato, né? Sem a interferência aí do chefe do Poder Executivo. Sim. Então isso traz muita estabilidade aí nas decisões da Casa da Moeda, não é isso? Exatamente, e é como nós estamos falando, precisamos dar sinais de uma economia robusta, fortalecida. Isso passa pelo projeto da autonomia do Banco Central, como também passa pelas reformas que necessitamos fazer e que são apoiadas por todos os presidentes, Câmara, Senado e Presidência da República. No próximo bloco, nós vamos discutir o debate em torno aí da criação de um novo auxílio emergencial. O Análise dos Fatos tem a satisfação de receber nessa edição o Dr. Tarlen José. Ele é especialista em relações institucionais e governamentais e atua há vários anos nessa área. Doutor Tarlen, aí nós temos o principal assunto da semana, foi a questão do auxílio emergencial. Nós temos ali movimentos do presidente Arthur Lira com o ministro Paulo Guedes, nós temos ali várias falas do presidente Rodrigo Pacheco, inclusive falando que o auxílio, com auxílio, mas não requer aí o aumento de impostos. E a minha análise é o seguinte, o Congresso, os dois presidentes passam a cobrar do Executivo a apresentação de uma proposta de auxílio emergencial. E assim, até no meu ponto de vista, algumas falas que eu vi ontem, hoje, algumas matérias que eu li, as falas dos dois presidentes estão dizendo o seguinte: se o Executivo não mandar uma proposta, o Legislativo vai fazer uma proposta. É essa a sua leitura? Bom, primeiramente, o auxílio emergencial é um tema muito sensível para o governo.
Acredito eu que se o governo tivesse condições já teria o feito. Sim, e isso já foi amplamente traz discutido. rendimentos eleitorais para o presidente. Exatamente, né? Mas a gente vê a dificuldade orçamentária para conseguir custear esse programa. Já foi discutido um novo programa social ampliando o Bolsa Família para famílias que hoje não têm direito, que não recebem, mas no momento em que vivemos em relação à pandemia, mesmo com o início da vacinação, ainda não temos um cenário propício para a população carente. Eles ainda necessitam de um suporte emergencial e financeiro para se manterem. Além disso, tem os pontos positivos de aquecer a economia, de girar o comércio, de fazer com que as pessoas consumam mais. Isso tem um ponto positivo. Os presidentes da Câmara e do Senado Federal, desde que assumiram a presidência das duas casas, respectivamente, eles vêm defendendo a manutenção ou um plano B para o auxílio emergencial. Eles sentem que é muito sensível, que a população necessita. Já se reuniram com o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes. O Paulo Guedes já colocou ali um gatilho em relação a isso, no sentido de que, caso reformas sejam aprovadas, caso tenhamos um cenário positivo em relação ao andamento dessas propostas, sim, podemos pensar num auxílio emergencial ou numa segunda proposta para o auxílio emergencial. Inclusive, o presidente da República, em entrevista, já informou que temos, sim, a perspectiva da manutenção do auxílio emergencial, pelo menos para o mês de março, abril e maio, pelo menos mais 3 meses, até que isso seja definido dentro do Congresso Nacional. A gente tem também uma oposição apoiando a manutenção desse benefício. Agora, precisamos definir de onde os recursos virão, se teremos um novo orçamento de guerra. Isso já foi discutido dentro do Senado Federal, os próprios senadores já levantaram essa hipótese e a CMO vai ser o foco dessa discussão. É lá que serão discutidos de onde será esse recurso, de onde ele virá, como será feito. Isso ainda precisa ser esclarecido. Ainda não há definição em relação a isso, mas, no meu ponto de vista, teremos sim um auxílio emergencial ou uma proposta, um plano B, para que essas famílias sejam atendidas. Eu vejo da seguinte forma, a prorrogação, a continuidade aí do auxílio emergencial por um período parece aí ser consensual, né? Você falou que dentro do Legislativo, tanto situação quanto oposição defendem aí a continuação do auxílio. A realidade é, nós temos uma parcela da população brasileira que está desassistida e nessa situação de pandemia, mais do que nunca, precisam desse cobertor do Estado. A gente sente que o presidente da República também quer. E até um comentário meu, eu vejo até muita responsabilidade do presidente no momento ainda assim, porque eleitoralmente para ele, a criação de um auxílio aí é tudo. Sim. Inclusive a gente vê que no momento em que o auxílio encerrou, em dezembro, ele despencou nas pesquisas. Então assim, mas eu vejo responsabilidade, e é importante falar aqui, do presidente da República nessa questão de ainda não autorizou a questão do auxílio, ainda não apresentou uma proposta, porque não tem de onde tirar dinheiro. A realidade é essa. Então assim, no meu ponto de vista, o Congresso teria que apontar. Vamos prorrogar o auxílio, vamos fazer mais 3 meses de auxílio, mas vamos tirar o dinheiro dessa fonte. Você não vê dessa forma? Vejo dessa forma. Inclusive, praticamente todas as propostas ligadas à pandemia, houve um consenso dentro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Presidência da República. A própria criação do auxílio emergencial passou pela mão dos poderes, a princípio seria o valor de R$200, isso foi discutido dentro do parlamento, ao final virou um auxílio de R$600 e vimos que o Congresso caminhou muito próximo do Planalto naqueles momentos ali de definição do auxílio emergencial. Acredito eu que, conseguindo definir de onde esse orçamento será consensual. Será consensual para o Congresso e para o Planalto manter por mais um período esse auxílio emergencial. E a realidade, Thalia, é que o auxílio emergencial, ele movimenta a economia do Brasil. Sim. A nossa economia só não ruiu de forma tão desastrosa em razão do auxílio de 600, que movimentam as pequenas e médias cidades, os comércios, né? Então acabou isso aí não trazendo prejuízos maiores para a economia. Com certeza. Para a economia será muito importante se manter o auxílio. O auxílio sustentou a economia durante a pandemia, principalmente para o pequeno comércio, que tem ali trabalhadores, que tem que pagar suas contas, que tem que pagar os seus fornecedores. Então sim, o auxílio emergencial tem um papel fundamental para a economia brasileira. Teve durante o momento mais grave da pandemia e terá sim se for mantido durante os próximos meses.
No seu ponto de vista, então, já está praticamente definido aí, deve ser um auxílio de R$ 200 pelos próximos 3 meses, né? E falta definir, então, a fonte, né? De onde vai se tirar esse dinheiro. Bom, é bem isso mesmo. Os presidentes da Câmara, do Senado apoiam. O presidente da República fala que o problema é a fonte dos recursos, mas sim, encontrando uma solução em relação à fonte dos recursos, e claro, isso tudo com a participação do ministro Paulo Guedes, que tem se reunido com os presidentes das duas casas, provavelmente esse benefício será mantido por mais alguns meses. Tarlen, outra observação que eu fiz durante a semana é que o ministro Paulo Guedes ele volta aí para o polo ativo do debate político, né? Ele teve ali alguns momentos ali de afastamento desse polo ativo pela crise ali entre desenvolvimentistas e os que defendiam o equilíbrio fiscal. Num dado momento o presidente ficou indefinido, né? Ficou sem saber que caminho ele ia seguir. A própria briga ali do Paulo Guedes com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também trouxe bastante dificuldades para ele, e agora quando os dois presidentes das duas casas legislativas anunciam a prioridade das reformas econômicas, o Paulo Guedes volta a ser uma voz ativa no país. Pelo próprio cargo que ele ocupa, a junção de vários ministérios que formaram o Ministério da Economia, ele tem uma pauta muito grande, forte para o país, ali a junção do Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, todas as pautas importantes no momento e sendo discutidas passam pelo ministério do ministro Paulo Guedes. Então sim, de uma forma ou outra, ele sempre vai ter que se envolver politicamente, se reunindo com essas autoridades que tocam a pauta legislativa no Brasil, e é de suma importância que ele tenha um bom relacionamento para que o governo consiga tocar as reformas estruturais que são necessárias para controlar a dívida pública. No meu ponto de vista, o governo tem pela frente aí um grande embate, que é fazer o equilíbrio entre o equilíbrio fiscal e o auxílio emergencial. O auxílio emergencial eleitoralmente é muito importante para o governo, a gente já viu pelas pesquisas, mas o equilíbrio fiscal ele pode trazer aí ao governo, num curto espaço de tempo, melhoras na economia. Com certeza. Na verdade, podemos dizer que desde o início do governo Jair Bolsonaro, a questão econômica tem sido uma pauta sempre debatida. O Brasil já vem de algum tempo passando por percalços do ponto de vista orçamentário, financeiro e econômico. E sim, essa será a pauta objetiva do governo nos próximos 2 anos que restam de mandato, né? Nesse primeiro mandato, não sabemos se será reeleito. Será primordial para o governo conseguir tocar as reformas estruturais, já que não conseguiu fazê-las nos primeiros 2 anos de mandato. Agora, tendo nesse momento presidentes alinhados a essas pautas, é o momento do governo mostrar a sua força, claro, mantendo sempre um bom relacionamento com os parlamentares que são de sua base, inclusive os próprios parlamentares do Centrão, que hoje é a maior parte da base governista. O presidente precisa do apoio desses parlamentares para tocar essas reformas. Podemos dizer que o governo já tem uma base para chamar de sua? Sim, o governo já tem uma base para chamar de sua. A gente vê isso também muito alinhado à questão dos presidentes da Câmara e Senado ouvindo os líderes partidários. E isso demonstra o quê? Que temos um cenário propício para que os partidos que são da base do governo atualmente mantenham ali as votações que são de seus interesses e, claro, seguindo ali a voz do presidente, o que o presidente pede. Porém, o presidente sempre terá essa difícil missão de controlar, de equilibrar essa relação com os parlamentares que hoje compõem a sua base. Isso é um desafio para o governo. E aí, como já conversamos antes, passa pela reforma ministerial, passa a atender a questão das emendas, passa a atender a liberação de recursos para esses parlamentares. Todas essas são manobras que o governo tem para conseguir equilibrar essa relação com sua base. No próximo bloco, nós vamos discutir aí a pesquisa da XP Investimentos e também sobre a decisão do STF em relação às mensagens trocadas na Operação Lava Jato. Tarlen, o STF decidiu aí a ampla divulgação das mensagens que foram trocadas ali pelos procuradores e o juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. A minha observação inicial sobre esse tema é de que toda essa repercussão ela não tira os crimes que foram cometidos ali
pela cúpula petista, pelo ex-presidente Lula. Está provado os crimes. Agora, o que a gente observa, e esse é um comentário meu, inclusive como estudioso das ciências sociais, esse comportamento que nós temos dos agentes públicos de ultrapassarem os limites que a Constituição permite, de ultrapassar os limites que o seu cargo permite ali, na busca de resolver certas situações. Está provado pelas mensagens que o juiz Sérgio Moro e os procuradores ali havia uma orientação entre eles, o que não poderia ter ocorrido, não é? Na verdade a gente vê ali, né, uma troca de mensagens sem entrar no mérito do que foi crime ou o que não foi crime. A gente percebe ali essas conversas. Há também a discussão quanto à validade dessas conversas, porque em tese foram hackeadas. Sim, também foi crime, né? Exatamente. Então a gente tem ali várias discussões que são muito sensíveis para o Judiciário, para o Ministério Público em relação a esse caso concreto, mas a decisão do Supremo recente autorizou o ex-presidente Lula a utilizar essas mensagens nas suas defesas em relação ao processo que foi julgado pelo ex-juiz Sérgio Moro. A gente vê um cenário, embora já tenha afirmado a própria defesa que não utilizará essas mensagens na defesa do processo que cabe àquelas mensagens, a gente vê um cenário aí muito sensível. É uma decisão do Supremo que repercutiu bastante durante essa semana, muitos parlamentares comentando inclusive essas questões, e é um tema sensível para a nossa política. A minha pergunta, a decisão do Supremo, ela não levou em conta ali que as mensagens foram obtidas de forma criminosa. Na verdade a gente vê ali o Supremo atuando no sentido também de garantir a ampla defesa, né? É um princípio constitucional. Esse também é um tema sensível em relação a como essas conversas foram obtidas. Mas sim, o Supremo age no sentido de autorizar o presidente Lula, o ex-presidente Lula, a utilizar essas mensagens como defesa. É um tema sensível, na verdade eu nem me sinto assim confortável em informar se é positivo, se é negativo, como foram obtidas, mas a gente vê uma atuação do Supremo favorável ao ex-presidente. Sim. Agora, essa decisão do STF, no seu ponto de vista, ela vai implicar ali nas eleições de 2022 em relação ao PT e ao ex-presidente Lula? Vamos lá, em relação à eleição de 2022, ainda faltam 2 anos, muita água vai rolar até chegarmos à campanha presidencial da República, porém, a gente tem que citar que, além desse processo que envolve essas mensagens que poderia ou poderá ser anulado, temos também outros processos que correm na Justiça e que podem inviabilizar a candidatura do ex-presidente Lula. Temos também a PEC de prisão em segunda instância, é uma PEC que vem sendo muito apoiada pelos parlamentares que apoiam o combate à corrupção. Se essa PEC voltar a caminhar no Congresso, no momento ela está um pouco que esquecida, mas se ela volta a caminhar e é promulgada, existe o grande risco do presidente daqui a 2 anos não conseguir ser candidato. Hoje eu vejo um cenário muito desfavorável ao ex-presidente Lula para que seja candidato à presidência da República. Eu conversei com vários juristas durante a semana também sobre esse tema e eles têm essa mesma visão sua. São vários processos e 2 desses juristas são juristas bastante respeitados no Brasil. A visão é de que o presidente Lula não conseguirá chegar elegível em 2022. Esse também é o cenário que eu vejo, é um cenário desfavorável em relação a todos esses processos, em relação à prisão em segunda instância. O presidente não tem um cenário muito favorável e agora cabe a nós observarmos como o Partido dos Trabalhadores se movimentará em relação à campanha presidencial. Se será ali um apoio dentro da própria esquerda para definir um candidato da esquerda para que possa competir nas eleições, se apoiarão um candidato de centro, mas claro, é bem propício que o Partido dos Trabalhadores lance um candidato à presidência. Mas vimos que nas eleições anteriores, manter até o final a ideia de lançar um candidato não surtiu muito sucesso para a campanha presidencial dos partidos ligados à esquerda. É verdade. O meu ponto de vista é que essa decisão do STF, ela traz mais discurso para o Partido dos Trabalhadores do que resultados aí para tornar o Lula elegível, né? Exatamente. Porque, na verdade, o Partido dos Trabalhadores vai usar muito essa questão das mensagens para tentar mostrar uma imagem de inocência, uma imagem de que o Lula foi perseguido, né?
A gente observa durante essa primeira semana de trabalho legislativo, muitos parlamentares da esquerda, em todos os seus discursos, citaram a questão dessa decisão, utilizam isso sim como um argumento de que talvez o processo não tenha seguido a ordem correta, o devido processo legal. Mas, claro, é um fato também político, não deixa de ser um fato político. É político, com certeza os parlamentares vão utilizar isso a seu favor. Sim, com certeza. Eu vejo aí o seguinte, é muito interessante aí nesse xadrez político, o grupo do presidente Bolsonaro interessado, inclusive, que o presidente Lula se torne elegível para que a disputa volte a ser novamente entre Bolsonaro e Lula, onde os bolsonaristas enxergam aí uma possibilidade maior de reeleição do presidente. Assim, não acredito que seja tão favorável ter o ex-presidente Lula como candidato. A gente não pode deixar de levar em consideração que é um candidato muito forte, caso seja candidato a presidente da República. Mas, claro, o discurso e a eleição do presidente Jair Bolsonaro foi muito fundamentada e estabelecida sob essa base. Sim. A base de uma competição direita versus esquerda, Isso. Lula versus Bolsonaro. Então a gente vê que o presidente precisa alimentar novos fatos para conseguir se reeleger novamente. Até porque ele construiu sua solidez em cima do antipetismo. Exatamente. Tivemos aí durante a semana a divulgação de uma pesquisa que foi feita aí pela XP Investimentos, né? Eu, inclusive, fiz várias notas técnicas dessa pesquisa, uma análise profunda, e o que eu identifiquei? Inicialmente aí uma perda de popularidade, uma perda de espaço e de aprovação do presidente Jair Bolsonaro, principalmente nas camadas mais pobres. Isso se dá muito em reflexo à suspensão, o término do auxílio emergencial. Com certeza isso impacta nessa pesquisa da XP. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, após essa pesquisa, começa mais ainda a falar sobre o auxílio. E como a gente mencionou, já até informou que o auxílio deve ser prorrogado aí por mais 2 ou 3 meses, a partir do mês que vem, a partir de março. Então a gente sente que o presidente se preocupa com essa situação e, claro, ele quer manter bons números, ele quer chegar forte para a disputa presidencial, e isso corre muito, tem muito a ver, tem muita relação com o auxílio emergencial. Outro dado interessante dessa pesquisa é que pela primeira vez, num embate no segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro perde para um candidato. Ele perde para o ex-juiz Sérgio Moro. A gente tem esse cenário, o juiz Sérgio Moro fortalecido, segundo a campanha da XP, mas lembramos que o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, agora segue a carreira de advogado, de professor acadêmico. Claro, ele não deixou de se envolver com os temas políticos, se reúne com algumas figuras ali dos partidos de centro. Não acredito que seja talvez candidato. Ali a gente tem várias figuras que querem ser candidatos e que disputam espaço com ele. A gente tem o próprio governador João Dória. Temos ali também o próprio apresentador Luciano Huck, que já deixou aberto, que tem o sonho de ser candidato e presidente da República, e o Sérgio Moro entra mais ou menos ali naquele campo político, nessa disputa política como candidato. Então temos que observar se realmente há um interesse em ser candidato e, se não for, se ele seguirá como um possível ministro, ou tem ali o planejamento de ser um novo ministro do STF. Isso é um tema ainda muito distante, não vejo como ainda concretizar se ele será candidato à presidência da República, mas para o presidente Jair Bolsonaro é um golpe, muito difícil vê-lo como um possível vencedor em uma disputa direta com ele, e ainda mais pela forma em que se deu a saída do ex-juiz Sérgio Moro do governo Bolsonaro. A gente teve um clima muito tenso e crítico entre os dois e não foi nada amigável. Se eu fosse fazer um resumo e um retrato dessa pesquisa, eu diria que ela prova, nesse momento, que o presidente Jair Bolsonaro não é imbatível, né, como dizem. A gente tem ali, a gente vê uma camada que apoia o presidente Jair Bolsonaro, que sim, é muito fiel, porém vemos alguns eleitores que já se arrependem um pouco do seu voto, porém, segundo eles, é o candidato que eles tinham para o segundo turno. Então sim, a base do presidente tem ali eleitores fiéis, mas também tem muitos eleitores que podem definir votos em outros candidatos.
mais próximo das eleições, após esses 2 anos, essas reformas estruturais, a gente vai ter um cenário bem mais claro em relação à possibilidade do presidente Jair Bolsonaro ser vitorioso novamente ou não. Dr. Tarley, muito obrigado pela sua participação no Análise dos Fatos. Você contribuiu ricamente para a construção de um excelente debate sobre esses temas que movimentaram a Semana Política em Brasília. É um prazer participar desse programa, um programa que traz uma análise muito profunda, um debate muito técnico em relação aos fatos que acontecem na política brasileira, e espero voltar para debater outros assuntos e outros temas com você. Muito obrigado. Ok, um abraço, muito obrigado. O diálogo é uma construção importante da política. Não existe política sem diálogo. O diálogo é uma parte importante da democracia. Muito obrigado pela sua participação, dê o seu like, aperte o sino para que você possa receber as informações dos novos programas. Um feliz carnaval para vocês, bom descanso e até breve.